Amém. Nós acabamos de cantar uma canção. Que amor é esse? Linda canção, não é? E que amor é esse? No domingo passado nós abrimos esta série de mensagens tratando sobre esse amor, mas não na perspectiva de Deus, não na perspectiva de Jesus, embora nós vamos passar por esta perspectiva. Que amor é esse que eu sinto por Jesus, que eu sinto pelo meu Deus? Que amor é esse que eu sinto pelos meus irmãos? E na semana passada nós falamos sobre Pedro, e quando eu pensei nesta série de mensagens, eu não queria pregar o que talvez todo mundo esperasse que fosse pregado na Páscoa. Nós vamos falar sobre o sacrifício de Jesus, contar como foi. Nós vamos contar isso, é óbvio, e nós contamos isso às pessoas. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva desse amor que nós temos, ou que nós, por esse amor nós somos alcançados, e que nós temos que também alcançar as outras pessoas. E na semana passada nós, na perspectiva de Pedro, nós descobrimos que Pedro, ao ser questionado por Jesus e ao ser restaurado por Jesus, e quem pôde nessa semana estudar nos PGMs sobre o sermão de domingo, Jesus se interessou por Pedro, em poder restaurar Pedro. Jesus foi atrás de Pedro. Jesus colocou Pedro, encontrou Pedro no lugar em que ele havia encontrado Pedro quando ele o chamou para ser seguidor, ou seja, foi uma volta, 3 anos e meio se passaram, e Pedro então de novo no barco, no mar, com Jesus, com peixes ali. É como se Jesus estivesse colocando lá na mente de Pedro: olha Pedro, você lembra 3 anos e meio que nós estávamos aqui, você fez aquela pesca que o seu barco quase veio a pique? Aquele amor, aquela devoção que você teve quando se encontrou comigo, eu estou resgatando isso no seu coração, na sua mente, com as suas forças, porque você está desanimado, porque você foi embora no momento da crucificação, você me negou, mas eu não estou aqui para te condenar, ou passar, como diz lá na Paraíba, né? Ou passar isso na sua cara, de forma alguma. Jesus queria despertar este amor, ou voltar ao primeiro amor, como diz aquela canção do Rebanhão: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, ó Senhor. Então, é nesse momento então que Jesus se reencontra com Pedro, Pedro se reencontra com Jesus, e aí Jesus toca no amor, e ali nós vemos 2 dimensões do amor: o amor filéu, como nós falamos, ou o amor que a gente sente por um amigo, mas não tem o compromisso, o nível de compromisso que o segundo amor, na perspectiva de Jesus, quando perguntava para Pedro, nós temos que desenvolver em nós, que é o amor ágape, que é um amor incondicional, que é um amor sacrificial, um tipo de amor elevado. Um tipo de amor que, quando Jesus questionou Pedro, ele admitiu que ele não tinha aquele amor, porque talvez Pedro pudesse dar as mesmas respostas que ele deu: não, eu vou contigo, eu dou a minha vida por Jesus. E ali Pedro reconhece: Senhor, na terceira vez, já chateado: Senhor, tu sabes que te amo, mas tu também sabes de todas as coisas. Então é neste momento que Pedro entende que este amor ágape não pode ser produzido por ele próprio. Ele tem que ser nutrido e produzido pela presença de Jesus em nossas mentes, em nossos corações. Então, a partir dali, Pedro se torna, ao lado de Paulo, os 2 maiores apóstolos do Novo Testamento. 2 homens pelos quais a palavra de Deus chegou a povos, a pessoas, porque este amor, que amor é esse? Foi esse amor que estes 2, junto com outros, e junto com a pessoa que nós vamos ver hoje, foi responsável por chegar até nós. Esse amor tão grandioso, o amor declarado em João 3,16. Vamos repetir este amor lá de João 3,16? Porque Deus
amou ao mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor de nível elevado, um amor sacrificial. Foi o amor de Deus para cada um de nós ao entregar Jesus em nosso lugar. Então, relembrando o que comentamos na semana passada sobre Pedro, hoje nós vamos estudar sobre alguém que, diferente de Pedro, tem uma resposta positiva quando se encontra com Jesus. Eu queria que você então abrisse a sua Bíblia, acessasse aí no seu dispositivo móvel, Lucas capítulo 8, nós vamos ler 3 versículos apenas, na NVT também. Lucas capítulo 8, nós vamos ler do 1 ao 3. E nessa semana, nos PGMs que acontecerão aí a partir de amanhã, e que bênção, meus irmãos, nós temos PGMs na segunda, na terça, teremos a partir desta semana na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Vejam, igreja multiplicando relacionamentos, ensino da palavra, oração, comunhão, cuidado uns com os outros. Esse é o amor que o Senhor Jesus tem e quer que a sua igreja pratique na sua vida diária. Aproveite esse texto essa semana nos PGMs e tente levar cada membro, cada integrante do grupo a que ele expresse, você líder, deixe que o seu membro, que o membro do seu grupo possa expressar esse amor no momento de compartilhar a palavra do Senhor. Todos acharam aí? Também está projetado. Então, nós vamos ler esse texto. Lucas, capítulo 8, os 3 primeiros versículos, e diz assim: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, a esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e de seus discípulos. Pai querido, agora, diante da exposição da Tua Palavra, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, a Deus, nos iluminar, e que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco agora, neste momento, através do texto que foi lido e dos textos que serão lidos na sequência. Que possamos entender que amor é esse, ó Deus, que Maria Madalena sentiu pelo Senhor. E como nós podemos, ó Deus, a exemplo de Maria Madalena também, praticar, viver, sentir, experimentar esse tão grande amor que um dia teu filho Jesus derramou sobre a vida dela ao encontrá-la. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Estamos aqui com Maria Madalena, uma personagem do texto bíblico real. Maria Madalena, a exemplo de Jesus, existiu. Maria Madalena foi uma discípula de Jesus. Foi alguém que se relacionou com Jesus de uma forma intensa, de uma forma íntegra, de uma forma missional. E por causa de Maria Madalena e das mulheres, porque o texto diz que outras mulheres andavam também com ela, por causa de Maria Madalena e destas mulheres, o ministério de Jesus recebeu o sustento que precisava para poder chegar, como diz o texto de Lucas, em aldeias, em povoados, nos lugares em que a mensagem precisava ser anunciada por Jesus enquanto esteve aqui na terra. E não apenas isso,
Mas Maria Madalena, como essas mulheres e outras que foram se achegando, elas também ajudaram na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. E por que eu estou falando de mulheres? Porque nesta semana, ou a semana que passou, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. E graças a Deus, porque as mulheres sempre fizeram parte da narrativa, do texto bíblico, do contexto bíblico, da história escrita desde o Éden até o final dos tempos. A importância que teve esta mulher e outras para que a palavra de Deus pudesse ser alcançada. Maria, mãe de Jesus, gerou o Salvador. Vejam quantas. Eva começou tudo com Adão lá no Éden. Esther, a rainha que salvou um povo. Débora, a juíza valente, que obediente a Deus, foi em missão para salvar o povo de Deus. Quantas mulheres! Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre elas, mas hoje eu quero pensar sobre que amor é esse que havia em Maria Madalena. Antes de conhecer Jesus, Maria Madalena é geralmente falada as pessoas costumam dizer que ela nasceu na cidade de Magdala, ali próximo do mar da Galileia. Portanto, Jesus andava muito por aquela região. E antes de conhecer Jesus, os evangelhos não trazem tantos detalhes tão claros, tão evidentes de como era a vida dela. Mas o texto de Lucas diz que quando Jesus a encontrou, ele expulsou 7 demônios. Imaginem uma pessoa com um demônio. Agora imagine uma pessoa com 7 demônios. Como é a vida dessa pessoa? Como foi a vida de Maria Madalena? Atormentada, sendo fustigada, sendo escravizada por 7 entidades que tomavam e a possuíam. E vai saber o que esta mulher fazia. Vai saber o que aquelas entidades levavam aquela mulher a praticar. Era uma mulher perturbada, certamente. Era uma mulher que não tinha paz. Mas ela encontra o príncipe da paz na sua caminhada, na sua jornada. Eu encontro com Jesus, e quando ela se encontra com Jesus, o evangelista Lucas, nesse texto que nós lemos, ele diz que Jesus expulsa 7 demônios da vida dela. Se você tiver acesso depois e puder assistir aquela série que está passando no Netflix, o The Chosen, Os Escolhidos, assista. São 3 temporadas e vai ter o momento de Jesus com Maria Madalena. Obviamente, você não pode contar só o que Lucas escreveu, que é uma linha só, sobre expulsar 7 demônios. Então, há livros, há tradição, em que certamente os escritores pegaram para poder montar um contexto, montar um enredo em cima da vida de Maria Madalena, até que ela pudesse ter expulso os 7 demônios, até que ela pudesse ter um encontro com Jesus. É muito importante, assista essa série. E eu, em nome de Jesus, eu vou começar um PGM lá na empresa por causa dessa série, porque tem várias pessoas assistindo, e várias pessoas estão me perguntando sobre isso, sobre aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, vou abrir um PGM aqui, me ajuda, Senhor. Eu estou orando com intencionalidade. E esse grupo vai sair. Já tem uma pessoa que está no nosso grupo aqui da Bíblia, que já está fazendo a leitura da Bíblia. Então, nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Tem gente que fala, mas na Bíblia não está escrito. Pouco importa. Mas está falando o quê? Que aquela mulher se converteu. É a hora que você tem, se você conhece Bíblia, conta então a história que está na Bíblia. Evangelize essa pessoa. Então, no encontro com Jesus, ela é curada. E ela não é somente curada fisicamente, ela é curada espiritualmente. E Maria Madalena se torna uma seguidora devota, íntegra de Jesus. Não abandonou Jesus nem na morte. Nem quando Jesus ressuscitou, ela abandonou ao Senhor. Ela estava lá na crucificação, ao pé da cruz. Ela está presente em todos os momentos em que Jesus esteve aqui no seu ministério, desde quando ela o conhece.
Ela foi a testemunha do sepultamento de Jesus, porque ela foi atrás. Ela sabia, ela soube onde Jesus foi sepultado. Ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus, quando ela chega lá e não encontra. E onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? E ela foi a primeira mensageira a dizer: Jesus ressuscitou. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi Maria Madalena que levou a mensagem, dizendo: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. E não somente isso, após a subida de Jesus, Maria Madalena, diz alguns relatos da tradição, alguns escritos de livros, como o de Flávio Joséfo, diz que ela foi uma discípula, alguém que investiu na propagação do Evangelho, dando tudo o que tinha dos seus bens, como diz o texto de Lucas, para que a palavra de Deus pudesse chegar a tantas pessoas. Portanto, Maria Madalena nos dá, nessa linha do tempo que eu fiz aqui, ela nos traz um legado de pessoas que se encontram com Deus, quando são alcançadas por esse amor. Não há outra forma de devolver esse amor a não ser amando ao Senhor, adorando ao Senhor e servindo ao Senhor como ela serviu. A resposta de Maria Madalena a Jesus foi o amor ágape, um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor de nível elevado, como ela praticou quando esteve com Jesus e depois que Jesus subiu aos céus. Então, que amor é esse que Maria Madalena sentiu e viveu e que pode nos ensinar? E o que a fez amar tanto Jesus como Maria Madalena amou? Então a primeira razão foi o encontro transformador que ela teve com o Senhor. Maria Madalena era uma mulher sofrida. Imagine a mulher naqueles dias, a sociedade daqueles dias desprezava as mulheres, desprezava as crianças. Somente os homens eram contados e importados e podiam fazer o que podiam. As mulheres nada podiam fazer. E aquela mulher endemoniada não era ninguém. Talvez um trapo da sociedade. Alguém que ninguém queria estar perto por causa dos demônios que estavam com ela. Ela nunca andou sozinha. Ela andou com 7 demônios o tempo todo. Mas ela tem um encontro transformador com Jesus. E por morar ali em Magdala, numa região do mar da Galileia, e Jesus andava por aquela região, ela certamente, e aqui eu estou inferindo, eu estou especulando, certamente ela ouviu a fama de Jesus. Certamente ela ouviu a fama de Jesus, mas antes dela ouvir a fama de Jesus, Deus já conhecia Maria Madalena. E Deus já havia colocado a intencionalidade no coração de Jesus para que ele pudesse estar com aquela mulher. O texto de Mateus 27, 55 e 56, Maria Madalena não apenas seguiu a Jesus, mas também se tornou uma das suas mais leais seguidoras. E esse texto de Mateus diz: muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo, olhavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, mãe de Tiago, Maria, mãe de Tiago e José, e Maria, mãe dos filhos de Zebedeu, quando do sepultamento de Jesus. Ela não hesitou em estar ao lado de Jesus, não somente nos momentos dos milagres, mas também no momento de dor, que foi a partida do Salvador. Terceiro destaque que eu queria fazer aqui é esta fidelidade de Maria Madalena para com o seu Senhor. Mesmo diante da maior tragédia da história da humanidade, e a morte de Jesus foi a maior tragédia, mas foi o maior feito também que o Senhor Deus trouxe sobre a humanidade. A tragédia foi a crucificação, porque Jesus, sem nenhum pecado, foi levado à cruz, não por interesses políticos romanos, mas por causa de religiosos, que com inveja, por entenderem que o reino de Deus é muito mais poderoso do que o reinado daqueles invejosos, religiosos daquela época, daqueles dias, levaram Jesus à crucificação e o trocaram por um bandido, que era
Barrabás. Isto é a história triste. O homem não se contenta quando algo novo, algo bom vem sobre a sua vida, porque ele quer continuar dominando sobre os outros. Mas sobre os planos de Deus, ninguém pode frustrá-los e ninguém pode impedi-los. E Jesus foi até o fim, foi até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira, como diz Paulo em Filipenses, e deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confesse que Ele é o Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus, o nosso Pai. Maria Madalena manteve-se fiel ao Senhor. Percebem o contraste de Pedro e Maria Madalena? Pedro, quando Jesus estava caminhando para estar diante de Pilatos, ele nega Jesus. Maria Madalena estava lá na cruz, e na cruz todos a viam, todos olhavam para ela, porque ela estava ao lado de Maria, mãe de Jesus. Todos sabiam quem era Maria Madalena. Ela não se escondeu, ela se mostrou. E quando foram enterrar Jesus, havia o interesse de que não deixe que saibam onde o mestre deles está enterrado. E quando o enterrarem, coloque uma pedra, que ninguém possa remover esta pedra. Vejam que a preocupação deles era esconder o local, e ainda, se descobrissem, aquela pedra seria uma pedra que ninguém poderia remover. E ninguém removeu, porque foi Deus quem removeu aquela pedra. E Maria Madalena estava lá. Ela estava acompanhando, testemunha de onde Jesus fora enterrado. Passados os 3 dias, vem o domingo pela manhã. Esta é uma das passagens mais preciosas do Novo Testamento. Ela tem um encontro com Jesus novamente. No primeiro encontro, Maria Madalena, Jesus expulsa 7 demônios. No segundo encontro, ela recebe a notícia de que ele havia ressuscitado. O texto narrado por João conta este momento. E por que será que João escreve sobre Maria Madalena? Por que João se preocupou? Não João, mas por que Deus inspirou João a escrever esse texto tão precioso? E aqui é o encontro emocionado com o seu Senhor. E o que é mais interessante é que o seu Senhor a chama pelo nome, Maria. E ela reconhece aquela voz e a forma como fora chamada pelo Senhor. Vamos voltar nesse texto, João capítulo 20, do 11 ao 18. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se e olhou para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém de pé. Quem era? Jesus. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Vejam que aquilo que Jesus havia feito por ela, ela sentiu que aquele era o momento dela fazer algo por Jesus. Maria, disse Jesus. Ela se voltou e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Aqui ela reconhece o seu Senhor.
Se ela estava chorando de tristeza neste momento, o seu pranto continuou, mas um pranto de alegria, porque ela encontrou o seu Senhor novamente. Ela estava diante do seu Senhor novamente. E o texto diz, Jesus lhe disse: não me agarre, porque ela abraçou o Senhor. Ela tocou no seu Senhor. Não me agarre, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus, Deus de vocês. E Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia feito. Que amor é esse? Que amor é esse que faz com que ela caminhe com Jesus, desde quando o conheceu, faz com que ela sinta Jesus na vida dela. Veja que o texto não diz em nenhum momento que Maria se casou, que ela é casada, que ela tinha família. A família dela era Jesus. Ela dedicou a sua vida a Jesus. Ela se entregou de tal maneira a Jesus, que quando ela não encontra o corpo de Jesus lá na cruz, lá no sepulcro, ela fala: o que vocês fizeram com ele? Diga que eu vou atrás desse corpo. Porque os discípulos ainda não haviam compreendido completamente o que Jesus havia ensinado a eles sobre ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando ela ouve a voz de Jesus, Maria, certamente ela deve ter paralisado, porque o texto diz que ela já estava indo, estava de costas, e ao ouvir ela para, e quando ela se volta, ela chama Jesus como certamente o chamava: mestre, e não se conteve, e o abraçou, para que ele não pudesse deixá-la novamente. Quando você está diante de Jesus, você o chama de mestre. Quando você está diante de Jesus, você o abraça, para não deixar sair da sua vida, do meio da sua família, da luta, da sua crise, da sua dor. Ali ela viu e entendeu certamente um filme que deve ter passado na vida dela, os milagres feitos por Jesus, as pessoas que Jesus ressuscitou, tudo aquilo ela entendeu. É esse homem aqui, que agora está ressurreto. Agora eu entendo, eu compreendo. E certamente aquele amor que ainda estava de certa forma sendo nutrido, sendo concebido no coração dela, tomou uma proporção enorme, tamanha, que a tornou uma das missionárias, ou a tornou a primeira missionária da boa nova de salvação. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Havia um contexto na vida de Maria Madalena que a levaria à morte eterna, que a levaria a não ter o encontro com Jesus, mas Jesus se encontra com ela. Não é ela que se encontra, é Jesus que se encontra com ela. E ao demonstrar o amor a esta mulher, Jesus a transforma, e a chave da vida de Maria Madalena muda completamente quem ela era e quem ela passou a ser. O encontro que ela teve com Jesus foi transformador. Ela mudou a vida dela para sempre. O amor de Jesus a acolheu e a transformou completamente. E por isso, já na conclusão desta reflexão, assim como Maria Madalena, todos nós precisamos de um encontro transformador com Jesus. Quando? Agora, hoje. Maria Madalena já andava com Jesus, mas ela se encontrou novamente com Jesus, e todos os dias nós precisamos nos encontrar com Jesus. E a exemplo dela, olhar para ele e dizer pelos olhos da fé: mestre, e abraçá-lo, como ela o abraçou.
Mas o amor de Maria não era um amor de palavras, como era o amor de Pedro, o Pedro antes de Jesus ressuscitar. Um amor de discurso, um amor do crentez que nós vivemos hoje. É muito fácil estar aqui na frente e falar: eu creio em Jesus, você é vitorioso, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, mas nem você acredita no que você diz, porque você não vive o que você diz. É esse crentez que tem ocupado as igrejas. O amor de Maria era um amor com serviço, com adoração e com serviço. Ao se entregar por Jesus, ao adorar a Jesus, ela serviu a Jesus como pôde, com tudo que ela tinha. Como diz o primeiro e maior mandamento: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Foi assim que Maria Madalena amou Jesus. É por isso que nós temos um descompromisso muito grande nas igrejas, nos dias de hoje, porque as pessoas não amam Jesus com amor ágape, amam com amor filéu. É um amor que superou barreiras. Imaginem Maria Madalena, imaginem ela andar com 12 homens. Ela andava com 12 homens, porque o texto diz que quando Jesus ia para as cidades, iam os 12, e as mulheres que acompanhavam, inclusive Maria Madalena. Ela não se importou com o que iam falar. Imagine uma mulher andando com 12 homens. Quais eram os comentários que ela deveria ouvir? Uma mulher que não era casada? Por isso que muitos chegam a dizer que ela teve um caso com Jesus. Meu Deus do céu! Quem inventou isso sabe que vai prestar contas a Ele. Mas ela não tomou conhecimento destes preconceitos. Ela superou essas barreiras. Ela não se importava com barreiras sociais, com barreiras culturais. Ela amava Jesus, e Jesus está acima da cultura. Jesus está acima dos homens, das leis dos homens, e por isso ela o amou com um amor tão grande, com um amor ágape. Assim como Maria Madalena, nós também podemos e precisamos e devemos amar Jesus nesta mesma intensidade, com as mesmas ações com as quais ela praticou e ela o amou. A sua lealdade, nos momentos mais difíceis, ela permaneceu ao lado de Jesus. Sua lealdade e fidelidade mostram o verdadeiro significado do amor. Amor envolve ação, envolve prática. E assim como Maria Madalena, que nós possamos aprender a permanecer firmes, fiéis em nossa fé, e não importa o que aconteça, ela se manteve firme, fiel ao Senhor, porque ela o amou. E por esse amor que a transformou, este amor que transforma a vida, é o amor que Jesus dedicou a cada um de nós. É o amor que Maria Madalena experimentou. E esse amor ainda está disponível. Quando Jesus subiu ao céu, o amor não acabou. O amor permanece. O amor continua. O amor está vivo. O amor ressuscitou. O amor subiu aos céus, mas o amor vai voltar. E quando voltar, ele vai encontrar a sua igreja. E nós somos a igreja de Jesus, e nós precisamos anunciar esse amor, porque ele continua transformando vidas, oferecendo esperança, como Maria teve ao encontrar com Jesus, em meio às dificuldades, e as dela não eram poucas. Era uma mulher possuída por demônios, e este amor a transformou. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, o amor de Maria Madalena por Jesus para nós é um exemplo inspirador. Sim, que lindo, romântico, no sentido de ser algo belo, mas não pode ficar somente na leitura, na história. Ele precisa ser um amor de vida, de prática, de entrega, de sacrifício, de fidelidade, de compromisso, como Maria Madalena teve com Jesus, para quando nós estivermos caminhando para o céu, nós possamos ouvir Jesus
chamando pelos nossos nomes. E a nossa resposta deve ser: Mestre, eu estou aqui por causa do Senhor. Maria Madalena sabia que tudo que ela havia vivido, passado, e se ela tinha aquela nova vida, era por causa de Jesus. E por isso ela o abraçou. E nós estamos jogando Jesus na cruz, por causa dos nossas vontades, dos nossos desejos que estão acima de Jesus, porque não queremos entregar o amor que Jesus espera que nós entreguemos a Ele. Nós queremos viver no conforto das nossas casas, porque nós não queremos esse amor sacrificial que Maria Madalena teve para com o nosso Mestre. Vou encerrar da mesma forma que encerrei no domingo passado. Que amor é esse que você sente por Jesus? Que tipo de amor é esse que você tem demonstrado a Jesus? Com a sua família, servindo na igreja. Eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso porque eu tenho compromisso familiar, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então você não ama Jesus, porque aquele que não deixa as coisas e não vai o seguir não pode ser chamado discípulo dele. Que amor é esse que tem que ser feita a minha vontade e não a vontade de Jesus? Desça do seu trono, do seu pedestal, humilhe-se diante do Senhor e sirva ao Senhor. Que amor é esse, meu irmão, que você tem sentido e dedicado ao Senhor? Que nós possamos amar Jesus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, assim como Ele nos amou. Por isso eu não estou pregando sobre a perspectiva do amor de Jesus. Estou pregando sobre a perspectiva do nosso amor. Que amor é esse que nós temos amado a Jesus, e que este amor me transforme? Há tempo de transformar. 3 anos e meio foram necessários para que Pedro pudesse ser transformado por esse amor, e foi. No caso de Maria Madalena, este amor foi assim que ela conheceu aquele que a livrou da escravidão e das garras de Satanás. Eu fui liberto também. Você foi liberto também. O que te impede de praticar este amor? Que, a exemplo de Maria, ela praticou e nos deixou como lição. Você quer amar Jesus, como nós acabamos de refletir nesta manhã? Você quer fazer isso? E mude a sua vida, transforme o seu ser completamente. Adore ao Senhor e o sirva como Ele te pedir para servir. Um amor sem reservas, um amor de entrega, e um amor que produz a vida eterna com Ele lá no céu. Vamos orar. Ó Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa caminhar por cada lugar dos nossos corpos, das nossas mentes, das nossas intenções, e que possa nos levar, ó Deus, a transformar este amor que sentimos pelo Senhor. Que seja um amor, o amor ágape. Que seja esse amor que Maria Madalena te amou e tantos outros seguidores teus. Não leve em conta, ó Deus, as minhas palavras aqui, este choro, mas que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença desse amor. Sou humano, sou fraco, sou limitado, mas o Teu Santo Espírito é todo poderoso para nos fazer entender e para nos levar a dar um passo adiante de comunhão profunda, íntima e de amor ágape ao Senhor. Essa é a nossa oração, que nós a fazemos no nome de Jesus. Amém.